Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Shalom a todos os irmãos e irmãs que me acompanham e participam comigo desta live. Eu havia dito que falaríamos hoje sobre o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Mas, como o tempo agora é curto, eu vou aproveitar esse momento para falar um pouco sobre o julgar. Será que nós podemos julgar o próximo? Por que eu vou falar sobre julgar hoje? Porque uma irmã, olá, irmã Miriam da Silva, Deus abençoe, é a minha amada de Deus, é a minha Berchester, é a minha esposa. Então, esse pouco tempo que eu tenho com vocês agora, aqui na live, eu quero poder, eu quero poder falar um pouco sobre julgar como uma resposta à irmã Carla Maciel. Por quê? Porque a irmã já vem me acompanhando há algum tempo. E é claro, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, entendendo, né, o seu grau de fé e de conhecimento, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos 14, nós precisamos ter tolerância, precisamos ter um carinho, um tato com os fracos na fé. Fraco no sentido de não ter conhecimento das Escrituras como se deveria ter. Eu vou responder sobre a questão do julgamento, porque quando ela falou comigo hoje, eu disse, irmã, por favor, não me manda vídeos, nem lives de supostos pastores ou pregadores ou profetas, né, das adivinhações, das revelações, que eu estou vendo isso, que Deus está falando, etc, etc. Porque não é que eu não creio nisso. É porque por trás disso sempre tem, aqui está o meu zap, me adiciona, faça o propósito, faça o voto, faça a campanha, faça isso e faça aquilo. Então percebe-se segundas intenções, né? As pessoas estão fazendo essas coisas simplesmente para ganhar dinheiro. E aí quando eu disse algumas coisas, ela disse que ao entender dela, parece que eu julgo muito as pessoas. Na verdade, porque existe uma problemática aí. Quando se fala em dízimos, ofertas, votos, campanhas, então as pessoas elas vão sempre se autodefender com o está escrito. Vamos falar sobre isso um pouco, tá bom? Espero que você aprenda. E depois dessa live, eu tenho certeza que não eu, mas a palavra de Hashem, a palavra do Eterno, a palavra de Yahushua, do Todo-Poderoso, vai mover o seu coração, vai ensinar você o que você deve fazer, tá bom? Então a gente começa, porque eu tenho sido um pioneiro no combate à exploração da fé. Eliane Bittencourt, oh minha querida, pelo nome, eu conheço essa amada de Deus, eu acho que ela foi professora lá no EMEI, lá Bibi Monteiro, na Vila Albertina, uma amigaça da minha prima, que também é professora, a Cris. Eliane, que Deus te abençoe poderosamente, você e a sua família, tá bom? Então vamos lá. Muitos falam assim, mas quem é você para julgar? Não pode julgar ninguém não, misericórdia. Vamos ver se a gente pode julgar ou não, ou a gente tem que engolir tudo para dentro. Ou a gente tem que, né, o pastor fez aquilo, o presbítero, o tal profeta, ele fez isso, fez aquilo, e a gente tem que ficar quietinho, porque ao longo das décadas de 70, 80, 90 até agora,
foi desenvolvendo uma doutrina do empoderamento e da imposição do medo. Não fale do pastor, porque o pastor é ungido, ele é um homem de Deus, não pode falar dele. Deixa que está na mão de Deus, não é isso? Está na mão de Deus. Enquanto a gente pega e deixa na mão de Deus, o que acontece? Ele vai cada dia mais roubar mais, cada dia mais ele vai seduzir mais pessoas na igreja. Eu quero deixar uma coisa bem clara, que quando eu falo de falsos profetas, de marqueteiros da fé, exploradores, usurpadores, oportunistas, eu não estou aqui generalizando a todo homem e mulher que se considera pastor, que tem a sua denominação. Porque eu também conheço pastores que são pastores de verdade. Amam as suas ovelhas, visitam os lares, fazem obras de caridade, essas coisas, e não roubam o dinheiro que ali é investido. Mas, como a situação está defasada, está uma situação deplorável hoje em dia, cada esquina tem uma igrejinha lá, cada quadra, as principais avenidas do Brasil, de São Paulo, a mais famosa aqui é a Celso Garcia. Eu trabalhei lá na Celso Garcia um pouco tempo atrás, como cuidador de idoso, e acho que eu vi lá umas 10 ou 20 denominações, uma do lado da outra, cada uma inventando a sua estratégia para tirar dinheiro das pessoas. Ok, mas, só um minuto. Vamos lá. O que é que acontece? A gente pode julgar ou não pode julgar? Pastor adulterou, pastor roubou, pastor pegou a menina da igreja, o padre pegou o menino, pegou o coroinha. Podemos julgar ou não? Ai daqueles que tocaram um dos meus ungidos. Ai, papai tá falando, Jeová vai descer o cajado, Deus vai pesar a mão na tua vida, não é isso? São tantas ameaças, falácias, tantas mentiras, só para colocar medo em você. Então, irmã Carla Maciel, eu vou tirar esse tempo para te dar a resposta sobre dízimo, ok? E sobre julgar. Vamos começar sobre julgamento? Lendo os evangelhos de Yeshua e Yahushua, aportuguesando de forma romanizada, Jesus, o Cristo, que você conhece. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, muito bem difamado, difundido, defendido, mas muito mal interpretado, fazem uma exegese e uma hermenêutica, a arte de extrair a verdade dos textos daqui do texto fora do contexto. Então eu quero passar para você texto dentro do contexto para você entender, tá bom? Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 1. Yahushua, ou Yehoshua, ou Yeshua, Jesus, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Mas como é esse não julgueis, mensageiro da luz? Vamos entender agora. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho? Quando tens trave no teu? Ou seja, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Presta bem atenção que quando o Messias, quando Jesus, ele começa a falar sobre julgar as pessoas,
nós precisamos entender uma coisa. O que é julgar? A palavra julgar, deixa eu até colocar aqui, que eu fiz umas anotações, tá bom? Para eu não esquecer, que a gente vai ficando velho e vai acabando esquecendo as coisas. Então, a palavra julgar, ela significa tomar decisão. O hebraico, mispar, decisão, arbítrio, sentença legal, justiça, lei, ordem. No grego, nós temos anacrino ou acrino, que quer dizer questionar, examinar, sentar-se para conversar e prestar contas. Isto significa julgar. Julgar não significa já de imediato olhar uma situação, olhar uma pessoa e condenar aquilo, condenar a isso. Nem o fórum, nem os tribunais, o juiz não julga de imediatamente. Existe toda uma dinâmica, uma sistemática, existe o comparecimento à delegacia, existe a abertura de indício, de inquérito, o Ministério Público que oferece a denúncia para o juiz chama para julgar, para conversar, para analisar os fatos, para ouvir a defesa e a acusação perante o réu, para analisar as provas que ali são apresentadas. Depois disso, não é? É que vai chegar a um, então, julgamento ou condenação. Então, quando eu falo aqui na minha live, e falo por Deus, e falo pela palavra de Deus, do Todo-Poderoso, Hashem, bendito e eterno seja o seu nome para sempre, que nos dá vida, quando eu falo em nome de Deus, do Criador, eu estou me esforçando o máximo para falar a verdade para você. Primeiro ponto, eu não cobro um centavo. Segundo ponto, sou o maior pioneiro e crítico e combatente à petição de dízimo em forma de dinheiro, coleta, contribuição, envelope, campanhas, essas palhaçadas, idiotices, essa malandragem que há nas denominações, que hoje eu sei que são empresas muito lucrativas e promissoras em decorrência da ignorância e da fé das pessoas. Por que será, né? Você vai aprender tudo hoje aqui. Ah, mas mensageiro, está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10. Isso aí todo mundo sabe, até o meu cachorro sabe, até o papagaio sabe. O que ninguém sabe é Malaquias 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ninguém sabe, porque eles não falam. Eles vão falar para você só o 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas que dízimos são esses, hein? Ô mensageiro da luz. É dinheiro. O pastor falou, é dinheiro. É ajudar a obra de Deus. Calma. Bom, continuando em julgar, quando eu combato aqui, quando eu faço um julgamento, eu não faço um julgamento porque eu não sou Deus, para condenar uma pessoa ao inferno. Primeiro porque o inferno que vocês creem, que ensinaram para vocês, não existe. É ficticioso, é mitológico, é lenda, é baboseira, que criaram para botar medo em você, justamente para você dar dinheiro, não é? Agora, o que é condenar? Vamos voltar lá para Jesus? Condenar, acrino em grego, quer dizer chamar para conversar. É questionar. Ora, quando Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, os medirão também. Ora, mas como? Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus, ele está sendo enfático, minucioso. Jesus está indo no fundo dos hipócritas, da hipocrisia. Por exemplo, como que um ladrão vai julgar outro ladrão? Como que um mentiroso vai julgar outro mentiroso? Como que um fofoqueiro, um maledicente, vai questionar, vai julgar um outro fofoqueiro e um outro maledicente? Por isso que ele diz que com o mesmo critério, com o mesmo peso, com a mesma medida,
vos julgarão a vós. Porque são o quê? Mentirosos e hipócritas. São pessoas sem caráter, sem moral, que não pode julgar o outro, porque faz tal qual igual ou pior. É nesse sentido que Yahushua, Jesus, está dando esse ensinamento de não julgar. Se você não tem estrutura, se você não tem qualificação, se você não tem princípios e valores, se você não tem respeito, se você não tem ética, zelo, se você faz coisas piores do que o outro, como que você pode julgar? Lembra aquela historinha? Ó, se eu apontar o dedo para fulano, eu tô apontando, não tô? Um tá para cá, um tá para Deus, eu tô apontando. E tem 3 apontando para mim. Muito cuidado ao apontar o dedo para as pessoas. Saiba que Deus está vendo todas as coisas e saiba que tem 3 apontando para você. É um ensino muito simples e bonito da filosofia. Ora, então Jesus, irmã Carla Marcial, está nos dizendo que nós não devemos julgar, não devemos apontar, não devemos criticar, não devemos espalhar boatos, difamar, não devemos perjurar ninguém, não devemos falar coisas mentirosas dos outros, não devemos caluniar ninguém. Quando, primeiro, não temos prova, segundo, quando não temos moral, não temos exemplo de vida. Quando somos falsos, hipócritas, não podemos julgar nesse sentido. Mas e quando nós temos moral? E quando nós temos ética? E quando nós temos uma vida justa, exemplar aos olhos de todo mundo? E quando somos aquilo que falamos? E quando somos corretos, direitinhos, justos, pagadores de impostos, crentes, fiéis às mensagens, aos líderes, aos pastores? E quando não devemos nada para ninguém? Não podemos, então, chamar a atenção, acrino, do grego, julgar? Não podemos chamar para sentar à mesa e conversar? Não podemos questionar o erro, o deslize, a safadeza, a falta de vergonha na cara de fulano, do líder, do padre, do diácono, do ministro, do pastor, do presbítero, do bispo? Por que não? Ah, mas não pode, eu prefiro não falar. Ah, deixa na mão de Deus, que Deus toma conta. Ele vai acertar com Deus no último dia. Ora, essa é outra idiotice que se propaga, que se tem no meio da mentalidade evangélica e cristã. Deixar que tudo Deus vai resolver no último dia. Até chegar o último dia, ele já comeu até o último fio de cabelo da sua cabeça. Até chegar o último dia, ele já tem um apartamento dele no Canadá, nos Estados Unidos. Ele já tem o carro importado trocando. Ele já tem helicóptero, jatinho. Ele já tem vários templos em São Paulo. Até chegar o último dia. Ora, o que é isso? Tá errado isso, gente. Tá errado. Não tenham medo de apontar, de ver erros e chamar para conversar. Sabe por quê? Porque ele não trabalha. Ele não levanta 4 horas da manhã. Não é, Eliane? Eliane é professora. A minha prima também é professora. Agora você imagina essas mulheres, mães, essas mulheres que têm a sua vida. Mulher levantar sozinha 4h30, 5h30, 6 horas da manhã. Sai das comunidades, dos bairros, um perigo lascado, ladrão de moto, de bicicleta, batendo, roubando, bolsa, celular. Correm risco, trabalham e ainda passam pela humilhação, porque tem fé, vai buscar um refúgio em Deus, uma denominação da vida, e chega lá, o cara ainda quer, você tem que dar o dinheiro. Você tem que dar o dízimo, você tem que entrar na campanha, ser mantenedora, você tem que pegar o Mezuzá do Estevão Hernandes, você tem que pegar o voto de Gideão da Conquista, o voto da Trindade, você tem que pegar isso, você tem que pegar água, você tem que pegar a chave, tem que pegar o feijão milagroso do outro. Que isso?
Você tem que participar da campanha de Fogueira Santa, Muralha de Jericó. Você tem que fazer um monte de bobagem, idiotice, falácia, invencionice, estratégia de marketing desses caras, para eles ficarem cada vez mais ricos. Os filhos deles não vai na creche da Eliane, não vai. Filho de pastor que tem dinheiro, filho de pastor que tem grana, e olha que é uma creche de alta qualidade, o Lar Bebê Monteiro, lá da Vila Albertina, dos meus filhos ficaram. Mas os filhos dos líderes religiosos não vão lá. Vão lá para as escolas particulares, né? Vão estudar fora. E é assim que a coisa anda. Mas não é bem por aí também ainda, é onde eu quero chegar. Eu quero chegar no seguinte, que não posso julgar. Então quer dizer que por ele ser pastor, não é? Por ele ser pastor, por exemplo, eu não posso falar mais, não posso falar nada do Valdemiro, do Edir Macedo, e vou deixar os caras pintar e bordar. Eu tendo o conhecimento da verdade, do evangelho, eu tendo conhecimento onde eu consegui, graças a Deus, por uma bolsa de estudo, estudar lá na Serra da Cantareira, lá no Green Garden, lá em cima, no seminário teológico da Igreja Presbiteriana, onde lá eu estudei teologia, aprendi. Eu, com todo o vasto conhecimento, tenho que ficar quieto e engolir tanta idiotice, mediocridade, tanta safadeza desses caras que hoje estão no poder, enganando você em o nome de Jesus e com a Bíblia. Não posso. Não posso porque a Bíblia diz, Paulo diz, prega a palavra em tempo e fora de tempo, prega. Eu sou um calo no pé deles. Como João Batista era um calo nos pés de Herodes, como Jesus foi um calo nos pés dos fariseus que já comercializavam a fé naquele tempo. Então, irmãos, você tem todo o direito de Deus de julgar, sim senhor. Não de condenar de forma preconceituosa, de forma precária, de forma sem ter provas. Prematuramente falando. Você não pode condenar uma pessoa, criticar ou julgar porque ela é negra, porque ela é isso, ela é aquilo, porque fulano ficou assim, ficou assado. Você não pode, você tem que ter prova, tem que ter certeza do que você está falando. E outra, não é julgar no sentido de matar a pessoa verbalmente, humilhar a pessoa verbalmente, não é? Vou se colocar no banco durante 1 mês, 6 meses. Eles gostam de colocar as pessoas no banco, né? Essas igrejas aí, vai tomar disciplina. Eu estava pensando aqui, lá no aquele Gideões lá de Camboriú, não é isso? Né? Rio Grande do Sul aí, né? Aquela assembleia grande, todo mundo quer ir lá, os Gideões. Foi filmado lá um pastor Eliel, um dos presidentes lá, um poderoso lá, riquíssimo, né? Tomando uma latinha de cerveja lá em Itaipava. O cara filmou ele, não filma isso não, ficou por isso. Então deu aquele boato todo, pode ou não pode tomar cerveja, eu não vou entrar nesse mérito agora, que não estou falando sobre isso, mas a questão do julgar. Então, ficou muito feio para ele. Por que ficou muito feio para ele? Não deveria ter ficado feio para ele, não é? Porque ele deveria ter respondido à altura, porque assim, ficou assim, porque ele é um famoso, um líder, um presidente lá da Assembleia de Deus, ficou elas por elas. Ele foi punido, ele foi pro banco, ele tomou disciplina? Não. Agora, se fosse boa noite, Jureli Pereira, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Se fosse um obreiro qualquer, um membro qualquer da denominação Assembleia de Deus, Gideões lá de Camboriú, que fosse pego tomando uma cervejinha lá na padaria ou no bar, né? O que seria feito com esse obreiro? Ele seria humilhado publicamente num culto de doutrina, na frente de todo mundo, seria obrigado a pedir perdão, só não tomaria ceia, seria colocado no banco, não poderia mais ter oportunidade, não poderia falar mais nada, fazer mais nada. É bem assim que acontece. Pimenta no olho do outro é refresco. Mas quando se trata de um homem de Deus, de um poderoso que tem um cargo, o presidente, aleluia,
Oh, glórias ao Senhor. Aleluia. Vai chegando aí o presidente da Assembleia de Deus. Vai chegando aí o missionário Davi Pitanga. Vai chegando aí o homem de Deus, apóstolo. Vai chegando o bispo. Eles podem fazer o que eles querem, fazem. Agora ninguém pode falar mal, hein? Psst, irmã, cuidado, irmã. Oh, não fala mal. É um homem de Deus, é um profeta. Ai daquele que falar dos meus ungidos, diz o Senhor. Que ungido da onde? Aonde esses caras são ungidos de Deus? Nem aqui, nem na China, nem no raio que o parta. Ungido de Deus é todo brasileiro que é casa de Deus. Ungido de Deus é todo ser humano que precisa de amor, de carinho, de afeto, de compreensão, de inclusão, de acolhimento, de misericórdia. Ungido de Deus é toda vida que precisa de ajuda, de necessidade, sabe? De comida, de um lar, de um companheiro, uma companheira. Ungido de Deus é todo aquele que faz o bem. Ungido de Deus é todo aquele que tem um olhar que Yeshua, Jesus teve, em se colocar no lugar do outro, em abraçar os menos favorecidos e segregados da sociedade e da igreja, em abraçar aqueles que eram amaldiçoados em nome da lei e da doutrina judaica. O ungido de Deus é aquele que abraça a mulher que estava sendo prestes a apedrejada, à morte, porque foi pega em adultério. O ungido de Deus é aquele que se coloca no lugar da pessoa. Não é aquele que cai fora, cria dogmas, doutrinas e fica lá aprontando. Eu lembro até hoje, eu acho que isso foi em 1994, na rua Zilda, na Vila Espanhola. Eu estive lá, que eu havia saído de uma ordem religiosa, e a minha prima pertence a essa Assembleia de Deus. Na época, tinha lá o presidente da Assembleia de Deus, era o pastor Eliel Penha. Era só o pastor Eliel, não lembro agora. E havia um escândalo na Assembleia de Deus. E eu disse para minha prima, olha, você criticou tanto a denominação, a religião que eu estava. E agora eu venho aqui e você diz para mim que realmente você não pertence à Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus é uma igreja muito santa. Eu sei que eu olhei para ela, minha prima Beth, e disse, Beth, se a Assembleia de Deus é santa, então tá todo mundo lascado. Porque aquele pastor lá, que está sentado lá em cima, é o pastor que não deveria estar lá. Porque ele teve uma amante nos Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos com o dinheiro da igreja para fazer obra, fazer missão. Separou, abandonou a esposa aqui em depressão. Aí é simples, ele pede perdão, aleluia, glória a Deus, e volta. Larga a amante lá e volta. E quer voltar, reconciliar com a mulher, e a igreja aceita, e é homem de Deus, e senta no altar. Essas coisas não dá para engolir, sabe? Então você cristão, evangélico, membro denominacional de uma instituição religiosa, você tem todo o direito, o respaldo de Deus e da palavra de julgar, sim. Chamar para conversa. Vem cá. Eu quero prestação de conta aqui agora. Me mostra com que o Senhor está gastando o dinheiro que eu estou dando, do meu salário, do meu sacrifício, do meu esforço de todo mês. Porque eu já sou lesado, eu sou roubado, sou explorado por tantas leis, por tantas coisas de trabalho, não é? Por tanto salário minguado, desconto se eu chego atrasado, se eu uso o plano de saúde, etc, etc. E agora o Senhor vem querer dízimo, oferta, voto, campanha, propósito, tudo em nome de Deus? O que é isso? Por que os senhores pastores brasileiros e do mundo, por que os religiosos não falam a verdade para as pessoas? Então, irmã Carla Marcial, quando eu peço, não poste, não coloque, não mande para mim vídeos de pastor pedindo, nem live, pedindo para fazer propósito, fazer campanha, vai pegando meu WhatsApp agora, vai ligando, e Deus está abençoando quem está fazendo isso, fazendo aquilo, porque eu não acredito e eu estou respaldado na palavra de Deus. Porque é mentira, é a maior sacanagem, é o maior chaveco na linguagem vulgar, né, na gíria popular.
É o maior engodo, a maior malandragem que tem, sabe? É o cara vir aqui na live e falar, ó, pega o propósito agora, propósito de R$1.000, de R$10, de R$500, e Deus vai abençoar a sua vida. É mentira. Deus não vai abençoar a sua vida coisa nenhuma. Isso não existe. Na palavra de Deus não existe. Não existe dinheiro, Deus envolvido com dinheiro em sua palavra. Olha só. O que acontece é o seguinte. Por que é que a igreja hoje virou um mercado lucrativo e promissor? Qualquer cara que abre igreja e conta a história de Noé que colocou 2 galinhas, um galho, uma galinha, um papagaio, um periquito na arca, pronto, ele já é homem de Deus. Por que isso dá dinheiro? Primeiro pela carência espiritual, psicológica, sofrimento, miséria, descalabros sociais, e a pessoa quer um refúgio. Ela quer um desabafar, pôr pra fora. Ela quer um acalento, ela quer a atenção de alguém. Ela quer que alguém a ouça. Então ela quer uma ajuda espiritual, não é? Então ela corre para a igreja. Mas por que isso dá dinheiro? Porque eles mentem. E por que a igreja chegou a esse estado tão horroroso? E todo mundo virou marqueteiro da fé, explorador. Todo mundo virou como é que fala? Virou aquele cara que vende curas e milagres. Por que todo mundo virou isso? Porque a maioria, eu até escrevi aqui, ó. A maioria, na verdade, são pessoas dessas igrejas, com todo respeito aos membros, eu estou me dirigindo aos líderes, que usam e abusam das pessoas, e colocam em medo. Não pode falar mal de mim, hein? Olha, é que eu já andei muito, tenho muita experiência. Já participei de vários debates, já dei vários seminários por aí. E o que eu já vi de obreiros da denominação da empresa chamada Universal, que já passaram mal, já quase morreram por serem humilhados pelos seus pastores, porque os pastores da Universal, eles gostam, eles alimentam o seu engodo, a sua vaidade, eles gostam de ser tratados como deuses lá dentro. E aí daquele que contrariar. Aí daquele que não vender 10 jornalzinhos Universal, aí daquele que não vender o DVD de fulano, de bispo, aí daquele que não chamar as pessoas, aí daquele que não fizer isso. Ele é literalmente humilhado como um derrotado. E assim também nas outras igrejas, não é? Eu lembro muito bem uma época que um rapaz da Renascer, quando a Renascer começou, quando ela alugou, comprou o espaço lá no Campo da Portuguesa, em que havia a ceia dos oficiais. Isso na época o tal Bispo G lá estava concorrendo a ser político, e os oficiais eram obrigados nessa ceia, eles eram obrigados, se vira, vai pedir emprestado, pegar empréstimo, se vira, eles eram obrigados a pagar 50 mangos, R$50 para participar da ceia. Aí eu te pergunto, se o cara às vezes não tem nem pão, não tem leite, não tem mistura, não tem nada na sua casa, tem que pedir emprestado para participar de uma ceia? Gente, pelo amor de Deus, vocês não são burros, não. Vocês são inteligentes. Deus deu inteligência para vocês. Então assim, a maioria desses pastores que estão aí são pessoas que não deram certo na vida. Sabe aquela criança displicente, irredutível, malcriada, respondona, que não... Aquela pessoa que não quis ir na escola, que brigava com a professora, que xingava a merendeira, a cozinheira, aquela pessoa que direto ia lá falar com a coordenadora pedagógica, aquela pessoa que batia nos colegas, aquela pessoa que cabulava a aula, pulava o muro da escola, não é? Que não deu certo na vida porque não estudou, não fez um curso técnico, não procurou fazer uma datilografia no passado, um curso de informática, quis levar a vida, aí foi indo, virou um delinquente, um marginal, um traficante, um usuário de droga, foi preso várias vezes, ou virou um estelionatário, virou uma coisa ruim na vida. De repente, ele não tem mais para onde correr. Quem vai dar emprego para uma pessoa dessa? Ninguém dá. Ou ele vai roubar, vai ser preso ou vai morrer. Então, para ele não ser preso ou morrer, o que ele faz? Ele vai entrar para a igreja. Aleluia! E com isso, eu não estou fazendo apologia de não aceite. Não, a igreja tem que aceitar. A igreja tem que dar uma oportunidade de perdão, de ressocialização, não é? De a pessoa se reencontrar com Deus e com ela mesma, melhorar de vida. A questão é,
A maioria entra, não sabe nem conjugar verbo, não sabe o que é um adjetivo, um artigo, não sabe nada. Daqui 2, 3 meses está lá de terno e gravata, aleluia, porque eu sou pastor, porque eu sou homem de Deus, labaçou e canta, labaxé, porque eu falo e aconteço. E aí, as coitadas, as irmãs, sem o menor senso crítico, sem estudo, sem nada, sem base, acreditam nisso. Acreditam nesses engodos, nessas mentiras, nessas falcatruas de profecias e revelações das lives. O príncipe das revelações, e não sei o que, não sei o que. E vai compartilhando que eu vou falar o teu nome, vou falar o teu RG, vou falar onde você mora, vou falar o que está acontecendo, vou entregar o recado, hein? Vou entregar tudo mentira. Isso é a mais pura sacanagem, malandragem. Se há espírito de demônio, que já disse que não existe, é a pessoa mesmo, se há espírito de aproveitador, explorador, migrador, não é? Devorador, são eles que vão mexer com a sua psique, a sua falta de conhecimento. E aí você fica emocionado e Deus vai falar. Olha, você quer ver Deus falar com você? Olhe para dentro de você mesmo e leia a palavra de Deus. Não é as pessoas, os adivinhos, as revelações, isso não tem nada a ver com revelação espiritual, ok? Então, essas pessoas entram para a igreja e já começam, já se acham homens de Deus, né? E eles estão incomodados nas plataformas que eu estou, Facebook, Instagram, Messenger, YouTube, e estão fazendo de tudo para tirar o meu canal do ar, porque você não está sabendo nem o começo da história. Até ameaça de morte eu já recebi lá do Rio de Janeiro, de um apóstolo. Simplesmente porque eu estou ensinando as pessoas a não darem dinheiro mais para nenhuma denominação. Não. Deus não quer o seu dinheiro, Deus nunca viu o seu dinheiro. Então, quantos desocupados, vagabundos, que não se deram bem na vida, roubaram, mataram, fizeram o diabo lá fora, né? Deixaram vidas destruídas, deixaram esposas, não é? Viúvas, filhos sem pais, órfãos que mataram. Quantos destruíram uma mulher para o resto da vida através do estupro? Quantos destruíram rapazes através do estupro, da pedofilia? Quantos destruíram vidas vendendo cocaína, vendendo crack nas bocas, nas biqueiras da vida? E hoje se comportam como se não devesse nada para o mundo. Se não tivesse dívida nenhuma, com família nenhuma. E querem se impor como homens de Deus, santos, donos da verdade, e querem ser sustentados por você. Tem cara que sobe no altar, um tablado de madeira, e conta as coisas mais nojentas e horrorosas que ele fez. Eu fui participar de um encontro católico na Zona Leste de São Paulo, em frente ao estádio do Corinthians. Nós dormimos lá com eles uns 2, 3 dias, aquela multidão de gente. E dentre os palestrantes, os pregadores, veio uns 3. Leram textos bíblicos. Isso era direcionado para jovens. E ele estava querendo mostrar ali como ele foi antes de conhecer a fé na Igreja Católica e tal. E hoje é um pregador. As coisas que ele falou, os termos que ele usou, palavrões, palavras vulgares, sexo, decapitou cabeça de gente em terreno, fez isso, fez aquilo, matou mulher grávida. E agora ele vem falar em nome de Jesus. Agora ele se sente o dono, a autoridade máxima para julgar e condenar alguém. Pelo amor de Deus, gente. E ainda cobrou. Tiveram que pagar ainda. O tempo que esse cara falou tanta asneira, tanta besteira, não falou nada sobre o texto que leu da palavra de Deus. Essas pessoas que o nome está sujo na justiça, boletins de ocorrências, processos penais, de tantas maldades que fizeram, não tem outro lugar para ir a não ser a igreja evangélica, porque a igreja vai me aceitar. E eu vou ser obreiro, eu vou ser pastor, e vai crescer de novo, e vai roubar pra caramba, e vai mentir pra caramba pra todo mundo. Já está na índole dele. Não tem nada a ver com Deus, não tem conversão, não tem paz do Senhor, só tem uma coisa, interesse, lucro.
Então essa é a profissão deles. Entendeu? Negócio. Negócio. Olha só, o que Pedro vai nos ensinar aqui, eu quero acabar logo, tá? O que Pedro vai nos ensinar aqui na sua epístola, na sua carta, segundo Pedro, capítulo 2, ele vai, nos dizer assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Todos esses caras que eu falei, essas denominações que estão na mídia, no rádio, não é? Na Celso Garcia, todos eles já renegaram Yahushua, Jesus, há muito tempo. Porque todos fazem o oposto do que Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Acolhei as pessoas que estão na rua, com fome, com sede, os surdos, os cegos, os paralíticos, os mortos. Isso biologicamente, patologicamente e psicologicamente também. Aqui dentro, pessoas mortas no sentido psicológico. Não fazem isso, mas injetam o espírito de competição, competitividade, capitalismo, tudo voltado para o dinheiro, para terem retorno, e ainda mentem dizendo que é para obra de Deus. Deus nunca precisou do seu dinheiro para nada. Deus não precisa de ninguém. Nós precisamos de Deus, do perdão, da misericórdia, da graça e da vida do Senhor para conosco. Jesus já pagou um alto preço para você na cruz do Calvário, e preço de sangue, diz a palavra. Jesus não pagou em dinheiro. Jesus não fez voto, nem sacrifício, nem campanha para salvar a tua vida. Jesus morreu por você. Não se esqueça disso. E é só Ele que pode salvar. E vou repetir. Se nas BRs do nosso Brasil, nas rodovias, existem vários pedágios que cobram caríssimos, os pedágios de cada motorista, caminhoneiro, ou quando você quer viajar, 1, 2, 3, 4, 5 pedágios. Você tem que pagar, senão você não segue o caminho. Não vai no destino onde você quer. Você quer ir para o céu? Eu garanto para você que para você entrar no céu, ter a tua salvação, ter bênçãos na sua vida, você não precisa pagar igreja nenhuma, porque as denominações se tornaram pedágios. Os pedágios que cobram caríssimo para você conseguir uma bênção, se aproximar de Deus ou ir para o céu. Esse tom e essa mensagem os irrita, ficam nervosos, me odeiam, mas eu não vou parar e eu não vou desistir de pregar a verdade de Deus. Vão se acostumando. Eu escrevi até um livro sobre a exploração da fé em um canal de ofertas. E sei que muitos boicotaram o meu livro. Porque o meu livro ensina que você não deve dar dízimo para ninguém. Não tem casa do Senhor, não tem casa do tesouro. Casa de Deus é o ser humano. É o pobre coitado que está na comunidade, na favela. É a senhora doente que não tem aposentadoria digna, que não tem dinheiro nem para comprar comida, tem que comprar com remédio. Pega o seu dízimo e leva lá. Ajuda ela. Paga a conta de luz dela, a conta de água, leva comida, leva remédio, leva amor, leva carinho, leva a palavra de Deus. As que estão na rua, as crianças, as mães, os homens. Um país destruído pela vergonha, pelo roubo que nós temos vivido todos os dias. Todos os dias. Presidentes, senadores, políticos que estão roubando todos os dias. Cada vez mais tirando os benefícios das pessoas. Porque não tem dinheiro para repor decorrente do rombo que fizeram. Porque roubaram PT, todos os PSDB, sabe? Todos os governadores que passaram, prefeitos, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo quanto é lugar, roubou o Brasil, né? Agora tem que inventar impostos para tirar, para repor. Mas eles não devolvem. Passam uns aninhos na cadeia, mas não devolvem o dinheiro. Não é verdade? E além disso tudo, vem outros, em nome de Deus agora, te roubar. E você não pode julgar, não pode falar nada? Você vai ficar quieto? Você é o quê? Você é tonto? Desculpa, você é idiota? Cadê a sua inteligência, meu amigo, meu irmão? Meu amigo brasileiro, minha amiga brasileira? Você que é de uma boa família, você que já sofreu pra caramba? Você vai ficar escutando um cara de terno e gravata tirar o seu dinheiro, pedir o seu dinheiro? Senão Deus não vai te abençoar? E eu não posso falar nada, não posso julgar no sentido de chamar, questionar isso? Estou questionando hoje aqui na palavra. Olha o que diz. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Compra a chave do Valdemiro, compra o óleo da Universal, a água Universal, compra o anel de Salomão da Universal, compra o bloquinho da casa própria, vai lá, pega o envelope, se uma bênção, que eu costumo dizer, se uma besta, do Valdemiro. Pega o feijão mágico do Valdemiro, que quando crescer vai abrir e vai falar assim, ó, se uma besta. Vai lá pegar, não é? Pega a meia do apóstolo, a cueca, o chapéu, vai lá. Vai lá pegar o voto de Gideão do Estevão Hernandes. Olha a cara dele na televisão, como é que tá. Fez uma... Como é que fala? Quando você vai na praia, um bronzeamento artificial. Diga de passagem, ficou muito feio. Tá horrível aquilo. Plástica na cara da Bispa Sônia. Todo mundo com procedimento estético cirúrgico caríssimo. Caríssimo. Você não tem dinheiro nem para colocar uma dentadura, uma prótese na boca, uma perereca. Mas eles têm. Dentes de porcelana, jaqueta, lentes contadas no dente, dente de rico, cabelo, não é? Tira as Malafaia, procedimento no cabelo, tem cabelo, porque já estava careca. Todo mundo gastando dinheiro a roto, não é? Todo mundo bonitão na fita, na televisão. Artistas, hipócritas, atores falsos. Nada a ver com Deus e com Jesus. E arrisco, não estou sendo grosso, mas se você continua dentro de um lugar desse, se você continua crendo nesses homens, você também é partícipe, você também é coadjuvante disso tudo, porque é você que os banca, é você que vira as costas para Jesus, porque Jesus disse, buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, está na palavra. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, aonde o ladrão rouba, aonde o ferrugem e a traça corrói, ajunteis tesouro no céu. Por isso que Jesus foi crucificado, ou evangélico, ou católico. Porque ele falava a verdade na cara do povo, e essa verdade doía na cara dos fariseus, igual esses aí hoje. Honravam grandes templos. Templo, não tem templo de Deus, não tem casa de Deus, não tem nada lá. Deus não está lá não, gente. Sabe? Lá tem espaço para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Quanto mais gente tem, mais carteira tem. Quanto mais carteira tem, mais cartão de crédito tem, de débito tem, cheque, dinheiro, bolso, conta no banco. É isso que eles querem. Você está entendendo? Você é o maior produto que eles querem. Não é Deus, não. Não é o Espírito Santo. Acorda, pelo amor de Deus, gente. Olha só. Negam o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ó, o que Pedro está falando. Capítulo 2 da epístola, segunda epístola de Pedro. E muitos, versículo 2, muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Eu acho engraçado que uma vez no Jardim Tremembé, e eu não tô nem aí não, você quer me processar, você me processa. O pastor Jorge Tadeu, que era da igreja quadrangular, evangélico quadrangular, na Cidade do Fagundes, bem do lado da sua concorrente ali da Renascer, ele um dia declarou lá, tava do lado, era do lado do motel, era do lado do Hotel Floresta, tá lá na Cidade do Fagundes. Tô falando que eu tava lá e eu ouvi ele dizer, se o dono do hotel, do motel, seja lá o que for, se ele quiser dar dízimo aqui na minha igreja, é claro que eu vou aceitar, será muito bem-vindo, porque é uma questão de fé. Ô, Jorge Tadeu, já parou para pensar se o dinheiro que o dono do motel ganhou não foi o dinheiro que um homem pagou traindo a sua esposa com a sua amante? Já parou para pensar nisso? Dinheiro de abominação, de pecado, de traição, de destruição, de infidelidade. Você vê? Perdem a noção do princípio de valor, da ética, da moral, do respeito. Vale tudo.
Entrando dinheiro é o que importa. Como um pastor disse um dia aí, aqui do Rio de Janeiro, que joga o terno e todo mundo cai no chão, pegou uma cana, disse que se o traficante quiser dar dinheiro para ele, dar dízimo para ele, ele aceita. E Deus aceita, que é uma questão de fé. Fé é uma ova. Como é que Deus vai aceitar dinheiro de um traficante que matou centenas de pessoas, milhares, drogou milhares de pessoas? Dinheiro de sangue, de assassinato, de roubo, de furto. O que é isso, gente? Que bandalheira é essa? Que banalização é essa de evangelho? Que linguagem, que interpretação nojenta é essa da palavra de Deus? O que estão fazendo com Jesus e com a palavra dele? Então, olha só. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Segundo a Epístola de Pedro 2:2. Muita gente segue, porque ninguém quer levantar cedo para trabalhar. Né? Carteira registrada, pegar ônibus, lotação, trem, demora, o trem quando para, o metrô quando para, levar bronca de patrão, tem desconto olerite, ninguém quer. Todo mundo quer subir num altar, falar que é homem de Deus, cantar, pular, rodopiar, revelar um monte de mentira e ganhar o dinheirinho do coitado que vai lá, a oferta, o voto, uma ajuda missionária. É a maior sacanagem. A igreja evangélica no Brasil se tornou uma das maiores organizações criminosas que tem nesse país. Não só evangélica, mas católica também. Todo mundo lucrando e ganhando em cima da ignorância, do medo das pessoas. E por isso, as pessoas não vão se tornando ateu. Sabe? Ninguém vai se tornar ateu. Mas a pessoa se torna ateu, fica descrente da religião. E ela tem que se aproximar de Deus. Você tem que ter uma experiência particular e íntima com o Criador na sua casa. Não é o terço, não é o Salmo 91, desculpa, não é a imagem, eu respeito muito, não é o quipá, não é o talite, não é o olho ungido, não é as bobagens que você compra, não é os rituais, não são os dogmas da doutrina. Esquece, isso é coisa do homem, gente. Oh, para! Você tem que entrar no seu quarto, como disse Yahushua, Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, com o Pai fale em silêncio, e Ele vai te ouvir. No dia que você fizer isso, a sua vida vai mudar, sua mente vai clarear, e você vai encontrar Deus de verdade. Jó, no capítulo, acho que 42, se não me engano, ele disse: antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Mas agora, de contigo andar. Você já conheceu a Deus? Não, eu não estou falando o Deus que apresentam para você na igreja. Eu não estou falando para você o Deus que cobra, o Deus agiota, o Deus que faz você assinar papel, o Deus que faz você dar móveis, terreno, carro, anel, cueca, calcinha, sutiã. Não estou falando isso. Não estou falando Deus que faz você levar para sua casa sal grosso, água benzida, água benta, correntinha disso, daquilo outro. Não é esse Deus. Eu estou falando, não é o Deus que você pegar envelope. Não. Não é o Deus que os homens pregam para você. Não é o Deus religioso da igreja. Não é o Deus com a barba comprida, cabelo comprido, com uma cinta ou um ferro na mão para sentar o cajado na tua orelha quando você desviar um pouquinho do caminho ou errar. Não é isso. O salmista Davi diz que Deus é um pai que se compadece dos seus filhos, os ama, conhece a sua estrutura e sabe que somos pó. Jesus disse que o pai dele é um pai de amor. E que se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Eu te apresento hoje Deus, o Criador. Deus que está além do terno, da gravata, da igreja, da placa, da doutrina. Um Deus que ama o ser humano, o caráter, a essência, a metafísica do ser humano. Não é o Deus que ama o branco, não é o Deus que ama o hétero, que é tão adúltero e abominável quanto o outro, o gay, o homossexual. Não é o Deus que ama só o hétero, porque é hétero, que rouba, que mata, que comete feminicídio, que estupra, que agride a mulher dentro de casa. O malandro é porque é macho. Não é esse Deus. Eu apresento para você o Deus que ama o caráter, a essência. Independente de ser hétero ou homo, homem ou mulher. O Deus que ama o caráter, a bondade, o amor que está aqui dentro. Não é o Deus que ama a religião,
Não é o Deus que ama como os fariseus, que tinham sede, sangue, desejo de ver o sangue derramar. As mãos em riscos com pedra para jogar, ferir a cabeça da mulher adúltera, rasgar o seu, fraturar o seu crânio e ver ela caí-la, desfigurá-la com várias pedradas. Não é esse Deus, não. Em nome de uma lei, de uma doutrina, de uma religião, não. É o Deus que ama. É o Deus que te compreende. É o Deus que é amor. Onde está o amor dessas pessoas? Olha só. Preste atenção no versículo 3 agora aqui da Epístola de Pedro, capítulo 2. Olha o que está dizendo. Também movidos por avareza. O que é avareza? Amor exacerbado. Amor exagerado por riqueza, dinheiro, patrimônio, etc, etc, etc. Só um minuto. Segunda Epístola de Pedro 2. E também movidos por avareza, desejo de ficar rico e ter logo. Você sabia que enquanto você trabalha décadas numa empresa ou em várias empresas, e você está pagando o INSS, a Previdência Social, para conseguir uma mísera aposentadoria, e há uma grande dificuldade para conseguir uma aposentadoria, né? Porque você vai lá no médico, passa no médico lá, sei lá, no trabalho, o especialista que fica examinando para ver se você vai, a perícia, se você vai aposentar ou não, é um dia que falta, é alguns meses, e quando aposenta, uma dificuldade, e quando aposenta, uma miséria. Você sabia que todos esses caras que eu falei aí, esses bispos, esses pastores, cheios da grana, da tua grana, todos eles já são aposentados? Você sabia que todos eles já pagaram para o Bradesco, para o Itaú? César Alcântara, Deus abençoe, seja bem... Opa! Deus abençoe, seja bem-vindo. Você sabia que todos esses grandes pastores e homens de Deus que não são, sabia que todos eles já têm a sua previdência social, já paga? Sabia que eles já pagaram por Bradesco, por Itaú? Não é do INSS, não, do governo, não. Eles querem ganhar muito com uma aposentadoria. Então eles já têm a aposentadoria deles paga com o seu dinheiro. Que legal, né? Eles, a mulher, até os filhos. Lá chegam no Bradesco e calculam quanto que vai dar para o meu filho ficar aposentado. Ah, isso? Ah, vai dar 100 mil, 200 mil, sei lá quanto. Muito dinheiro. Ah, tá pago, tô. Estou nem aí. Sabia disso? E você? Quanto você almeja receber na sua aposentadoria? E que você levanta todo dia para trabalhar e tem que dar o dinheiro para o desgraçado que está mentindo para você. Olha só. Amor, avareza. Epístola, carta de Pedro, segunda epístola de Pedro 2, versículo 3. Também movidos por avareza. Olha o que Pedro está falando já naquela época. Farão comércio de vós. Farão comércio de vocês. Com palavras fictícias e imaginárias. Você vai, que coisa maravilhosa. Você vai comprar um grão de feijão por 500 reais, 300 reais. E esse grão de feijão vai germinar, vai brotar. E quando ele abrir, vai estar lá sendo uma benção. E aí? Tá, e aí? O feijão vai pagar a sua conta de água, de luz, seu aluguel. Vai pagar o seu investimento, a sua poupança. O feijão vai pagar a sua empresa que você quer abrir. O feijão vai pagar as suas dívidas com fornecedores, com quem você está devendo. O feijão vai pagar um plano de saúde para você, para sua família, para seus filhos, uma boa escola, como ele tem, plano de saúde. Já reparou que todos eles, quando ficam doentes, eles não pedem para Jesus curar? Eles não são curados ao vivo na televisão, mas vão para os seus hospitais caríssimos, Sírio-Libanês, Albert Einstein, ou o Hospital Moriá, do Edir Macedo lá, não é? Aqui em Moema. Engraçado. O Edir Macedo pegou coronavírus, Covid-19. Por que é que ele não foi curado por Jesus no templo de Salomão? Por que é que ele não foi curado, já que ele é tão dizimista, ofertante, faz tanto pacto, tanto ritual, faz tanta campanha? Mas teve que tomar cloroquina para ser curado. Então Jesus não funcionou? A sua fé não funcionou? Então Deus não funcionou? Então o sacrifício que ele tanto pede em rio do coronavírus, quando foi difundido, né? Então o sacrifício não vale nada? É mentira? É. A maior prova que Deus te deu, você que diz aí, eu sou universal.
esportista. Eu sou juiz, eu sou aquilo. Eu sou universal. E aí? Você é um unibesta. Porque ele não foi curado com dinheiro, com sacrifício, com voto, com Deus Todo-Poderoso, com a fogueira santa de Israel, com nada. Ele foi curado na mão da ciência, dos médicos, com cloroquina. Senão teria ido pro saco. Você vai continuar acreditando nisso? E aí, como é que faz? Calma que não acabou. Tem algumas coisinhas ainda. Então vamos continuar. Palavras fictícias, mentiras, tudo mentira. Ó, faz o voto, ou é ou não é. Como eu disse na outra live, o sacrifício de Abraão, o sacrifício de Isaac. Usam isso para tirar o seu dinheiro, para simbolizar o tudo, que Isaac era o tudo para Abraão. Que mais? O tanque de Betesda, o cego de Jericó, a muralha de Jericó, fogueira santa. Que mais? Corredor dos milagres, não é? Tem um outro que está surgindo agora e também na televisão, está na Celso Garcia lá, Cruzada de Milagres, não é? Tem tanta gente canalha nesse mundo que é capaz de pagar para uma pessoa fingir que está possesso de um demônio. Engraçado, até onde eu sei nos evangelhos, espíritos maus ou demônios que eu já sei que não existem, não é? Porque eu já estudei sobre isso, entendeu? Mas que tem problemas psicológicos, psiquiatras, e outras pessoas que aderem a isso porque acreditam, não é? Existe uma palavra em grego chamada catarse. Catarse. Você passa por um momento de trauma, de sofrimento, para depois se aliviar. Você sofre, você se rende a um sofrimento para depois se aliviar. Então, essas pessoas que estão sofrendo ali, umas estão sofrendo mesmo, de verdade. Elas não estão possessas por demônio, mas elas estão sofrendo, elas acreditam, foram sugestionadas, hipnotizadas que estão com demônio. Então, elas passam por aquele processo. Outras são canalhas que ganham 50, 100, 30 reais, ou um botijão de gás, ou uma geladeira, um fogão para fingir que está endemoniado, está paralítico, etc. Não que Deus não cure e não liberte. Ele cura e liberta. Mas do jeito que está, é muita palhaçada. Virou o circo de Moscou, entendeu? Ou o circo dos horrores. E fictícias, mentiras, imaginações, jogam muito com isso. Fábulas, mitologias, essas coisas. Não é verdade? É Pedro quem está dizendo. Farão de vós comércio. Comércio. A fé virou um comércio. Vamos dizer que não. Vai lá. Quer fazer um desafio comigo? Vai na sua igreja. Vai na Universal, vai na Mundial, vai no seu pastor, onde quer que for. Vai na Renascer e diga assim, ó, eu sou dizimista aqui há 1 ano. Eu sou dizimista, participo de tudo há 2, 3 anos, há 10 anos. A minha empresa está falindo. Eu estou perdendo minha casa. Eu não consigo pagar mais a prestação da minha casa, do meu apartamento ou do meu carro. Será que vocês podem pagar para mim? Porque o tanto que eu já paguei de dízimo, oferta, voto, campanha, propósito, já teria comprado uns 2, 3 carros, umas 2, 3 casas. Será que vocês podem pagar para mim? Você vai receber essa buquê deles? Não vai ser uma bênção, vai ser uma banana. Eles vão falar para você, se vira, é você e Deus. Na hora da responsabilidade, todo mundo joga a culpa. Ou em Deus, que tem que se virar, ou no capeta. E aí, a solução é, paga o dízimo. Porque o devorador está na sua vida. Os devoradores são eles mesmos. Eles são os demônios da sua vida. Ok? Vamos lá. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Então, Pedro diz isso. E agora, falando sobre a questão do julgar. Então, mediante tudo isso que eu falei, você não tem o direito de julgar quando o pastor rouba a igreja, quando o pastor desvia dinheiro. Quando você perceber, já perguntou para o seu pastor, onde que é a fundação? Onde que é a instituição de caridade da igreja? Eu quero ir lá ver. Quero ver como que funciona. Quantas crianças estão lá? Quantas crianças são atendidas? A qualidade desse prédio, desse lugar, que o dinheiro é desviado para a fundação, vamos ajudar, que a igreja... Cadê a fundação que não aparece? Não é? Cadê? As crianças, como estão sendo tratadas lá? O tanto de dinheiro que entra, o montante, era para ter só aquilo ali de criança? Não era para ter mais crianças? Não era para ter mais casas, mais prédios, mais serviços sociais, políticas públicas? Não era para ter escola da igreja de graça com qualidade? Não era para ter farmácia popular de qualidade para o povo?
Não é? Não era para ter um hospital popular, um atendimento popular para o povo? É muito dinheiro, é muita grana. Tá, onde está esse dinheiro? Hã? Passou troca de carro, terno, gravata, né? Tudo caro, sapato caro. E você como que fica? Com seu pois velho que não pode sair na rua, tá devendo IPTU e IPVA. Tá devendo IPVA do carro. Não é? Licenciamento, não consegue pagar. Não consegue mandar um mecânico arrumar teu carro porque você não tem dinheiro. Tá tudo lá, na conta do pastor. Porque a conta, a Casa do Tesouro, é a conta do Bradesco. Como diz o R.L. Soares, o Bradesco, o Caixa Econômica, o Banco do Brasil, tá lá. Lá é a Casa do Tesouro deles. E quem que manda? Quem mexe nesse dinheiro? O tesoureiro. Quem mexe nesse dinheiro? O fundador, o presidente. Bingo para eles. Igreja, negócio, empresa. E você, um coitado que fica sem nada e fica enchendo, dando o seu dinheiro para ele. Ao invés de você pegar o seu dinheiro e investir no tesouro direto, investir no seu filho, no seu neto, na sua vida, nos seus sonhos, que você quer ser, sabe? As professoras aí querem fazer pedagogia, quer ser alguém, quer crescer, né? Porque quanto mais faculdade tem na prefeitura ou no estado, mais aumenta o seu salário. Seu filho vai ser o que quando crescer? O que você quer para ele? Qual o futuro que você almeja para ele? Se você não investir no seu filho, sabe, com um sacrifício seu, quem vai investir no seu filho vai ser o traficante, vai ser o cara da rua, vai ser o malandro, na sua filha. Sabe, vai ser esse sistema maldito de política com religião que só come, só pira, só oprime o povo brasileiro. Olha só. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, agora, na Bíblia. Já falei que julgar, você pode julgar, sim senhor, quando o pastor é um vagabundo, quando o padre é um vagabundo, quando o padre é pedófilo, quando o pastor é adúltero, sabe? Quando tem sacanagem, você não precisa ter medo não. Não existe essa história de cobertura apostólica, não existe essa história de autoridade. Eles se baseiam, sabe no que eles pegam? Eles são ligeiros pra caramba. Quando Jesus disse assim, aquilo que ligares no céu será ligado na terra. Então, eles criaram uma doutrina de que eu tenho o domínio de ligar o que está na terra no céu. Então, aquele a quem vocês perdoar, serão perdoados. Então, eles absorvem isso para eles, mas isso foi para os 12 apóstolos. Não foi para essa campada de vagabundo que não são apóstolos, nem aqui, nem na China. São empresários, marketistas, publicitários. São safados. Então, eles se autodenominam homens de Deus, e profetas e bispos, e põe medo. Se a profecia que eu lançar sobre a tua vida, Deus vai pesar a mão na sua vida. Se você não der, depois não reclama quando seu filho ir para as drogas. Olha a chantagem. Se você não fizer esse voto, depois não reclama quando você perder a sua casa, o seu carro, as dívidas na empresa, ou o desemprego. Por isso que a sua vida não vai para frente. Tudo papo furado. Sabem mexer muito bem com o quê? Com a sua psique e com a sua situação financeira, emocional. Você está entendendo? Então, não tenha medo. Essas maldições não pegam em você. Não existe isso. Porque maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Maior é a palavra, maior é o Cristo. Maior é o conhecimento, a sabedoria, a luz de Deus em você. Não é o que esses caras falam, eles inventam. Eles são como os fariseus. Sabia que na época de Jesus, Mateus 23, você vai ver lá que eles demoravam para orar na casa das viúvas, porque era cobrada a oração de cada fariseu na casa delas? Quanto mais demoravam, mais cara ficava a oração. Ó, que coisa! Por isso que destruíram, mataram Jesus fisicamente naquele tempo. Porque Jesus destruiu o monopólio deles. Jesus, crente, evangélico, irmão, irmã, abra a cabeça, não sou eu. É a Bíblia, é Jesus quem diz, Mateus 10, 7, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, as perturbações mentais. Com uma condição, de graça recebestes, de graças dai. Agora é de graça, não tem que cobrar nada. O bispo, o pastor, faça como eu, pregue a palavra de Hashem, de Yahushua, pregue a palavra de vida, de amor, de libertação, de cura, de acolhimento, de restauração, de graça.
sem cobrar um centavo. Você quer dinheiro? Vai trabalhar. Carteira registrada como todo mundo da igreja, com todos os membros. Vai trabalhar, pô. Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, ó vagabundo, ó preguiçoso, e siga o caminho dela. O que a formiga faz o ano inteiro? Trabalha, acumula, comidinha, folhinha, coisinha, para ter o sustento no inverno, né? Olha só. Sobre o dízimo. A irmã Carla Maciel disse para mim, mas pastor, está escrito sobre o dízimo. Está escrito sobre o dízimo. Está escrito. Ensinaram você a verdade sobre o dízimo? Pessoal, guarda essa live e compartilhe o máximo que você puder. Eu estou passando isso para você de todo o meu coração, tá bom? Porque nós vamos aprender hoje sobre conhecer a palavra de Deus. Nós vamos começar lendo o livro de Deuteronômio, não é? Transliterado para o português, para outros idiomas, é Deuteronômio. O Deuteronômio, ele em hebraico se pronuncia Devarim, Devarim em hebraico. Então, Deuteronômio ou Devarim em hebraico, capítulo 26 e versículo 12. O que será que está escrito lá? No capítulo 26 e versículo 12 de Devarim. Olha só. Deuteronômio 26, 12. Quando é ordem de Hashem a Moisés ao povo, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita. A palavra dízimo quer dizer 10%, mas não é dinheiro. Essa sacanagem começou aí. Só para você ter um conhecimento, no Concílio de Macon, Vaticano, inverteu dízimos que eram frutos da terra para moeda corrente, dinheiro, lucro, cofre para o Estado, para a igreja. Ok? Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, no terceiro ano, que é dos dízimos, dízimo de 3 em 3 anos. Quem falou para você que dízimo é toda semana ou todo mês? Hã? Abutres, lobos devoradores, urubus famintos, cães gulosos, é o que vocês são, perversos e malditos. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no terceiro ano, que é dos dízimos, então darás ao levita. Quem é o levita? Filho de Arão, irmão de Moisés. Naquele tempo, naquela época, naquele mundo, até Jesus, quando esteve aqui. Então darás ao levita, ao estrangeiro, calma, de 3 em 3 anos. De 3 em 3 anos. Você vai dar 10% de todos os dízimos. De tudo que você colher da terra. Só que essa ordenança, ela era para quem? Para as 11 tribos de Israel. As 11 tribos de Israel. A 12ª tribo seria de Levi. Então tem tribo de Benjamim, Manassés, blá blá blá, blá blá blá, e vai até chegar a tribo de Levi, que é o irmão de Araão, que é escolhido como um sacerdote. Desculpa. A ele não foi dado, não foi concedido o direito de prosperar. Já ensinou isso para sua igreja, bispo? Já ensinou isso para sua igreja? Uma vez, uma pilantra, lá do Jardim Tremembé, zona norte de São Paulo, disse para a igreja que ela, como sacerdote de Deus, tinha que receber de 10 a 15 salários mínimos. A Bíblia diz em Devarim, Deuteronômio, que aos levitas não foi concedido o direito de adquirirem terras, terrenos, riquezas e prosperidades.
porque a eles foi dado a missão espiritual de cuidar da intercessão do povo de Israel, dos pecados das 12 tribos, e você vai calcular em mais de 6 milhões de pessoas, e a família de Arão ficou responsável, junto com Moisés, de cuidar o levirato, de se dedicarem à santidade, de não se contaminarem com as coisas, de se dedicarem a Deus. Como eles não trabalhavam, lavravam na terra como todo mundo trabalhava, tinha seu comércio, sua vida, etc., o seu ganho financeiro, eles estavam lá só para cuidar do templo. Minha bateria está acabando, pessoal, então eu vou ter que ser rápido. Eles estavam lá só para cuidar do templo, então as pessoas colhiam os dízimos de 3 em 3 anos, davam para eles, e também, olha só, Deuteronômio 26:12. Ao órfão e a viúva para que comam dentro de suas cidades. Seu pastor tem ajudado o órfão, a viúva? Quantas viúvas tem na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país? Quantas viúvas tem na igreja? Tem ajudado essa viúva com filhos pequenos ou sem filhos? Tem ajudado o órfão, crianças sem pais? Tem ajudado? Mesmo? Tem pagado tudo, escola? Para isso que serve dízimo. Não é para encher a cueca, o bolso, a carteira, a conta do banco da igreja, do pastor, não. Não é para ele ter carro importado, avião a jato, templo, viajar para o mundo inteiro, com pretexto, desculpa, está fazendo a obra de Deus. Acorda, evangélico. Pelo amor, acorda. Ai, ai. Tem ajudado o estrangeiro? Aquele que não é da igreja? Ou aquele que não é da igreja, eles dizem que não é da fé. Que é do capeta, que é do diabo, porque é católico, é idólatra, porque é macumbeiro, porque é da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, ou porque não é de outra igreja, não é da mesma igreja, então não ajuda. Acorda, a palavra de Deus está aqui. Agora é Deuteronômio, Devarim 14:28. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Capítulo 15 de Devarim, eu falei capítulo 14:28, agora capítulo 15 de Deuteronômio, que é Devarim, capítulo seguinte, vai falar sobre a lei para os pobres. Você vai ver o que faziam com os dízimos no tempo de Moisés. E não era dinheiro. Ah, mas nesse tempo aí, o mensageiro, não tinha nesse tempo, não tinha dinheiro. Por isso que o dízimo era frutos da terra. Deixa de ser ignorante, deixa de ter desconhecimento das escrituras, da cultura. Um pouco de teologia faz bem. O dinheiro roda no mundo bem antes de nascer Moisés. O dinheiro roda no mundo bem antes de ter o livro de Vaikra, que é o Levítico, bem antes de ter Devarim, que é Deuteronômio, bem antes de ter essa lei do dízimo. O dinheiro já rodava na terra. Quer uma prova bíblica? Anota aí. Vamos para o livro de... que eu anotei aqui, ó. O livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 23, versículo 15 e 18. Se a minha live cair, aguarda, pelo amor de Deus, que eu volto, que minha bateria está acabando. Se a minha live cair, não saiam daí, pessoal. Eu vou voltar, tá bom? Tá sendo muito interessante hoje. Tudo isso é uma resposta para a irmã Carla Marcial, que disse que eu tinha que provar na palavra. Tá escrito sobre dízimo. Então vamos provar, né? Então, Gênesis, Bereshit 23, 15 a 18. O que está escrito lá em Gênesis, capítulo 23, 15? Ué, mas a igreja fala que não tinha dinheiro na época, por isso que era fruta, meu irmão. Hoje em dia tem que ser com dinheiro, aleluia. Mentiroso, vagabundo, cachorro sem vergonha, né? Olha o que está escrito lá. Gênesis 23 e capítulo 15. Abraão, olha, Abraão, lá no tempo primitivo, gente do céu. Ó, olha o que Abraão fez. Gênesis 23, 15. Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido, olha o que o cara falou para ele. Respondeu-lhe Efrom, meu senhor,
ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata. Ué, Abraão está procurando um terreno para comprar e fazer uma sepultura e enterrar a sua esposa, Sara. Mas Abraão pagou esse terreno como, pessoal? Com mandioca, com pepino, com pimenta do reino, com nabo, com quiabo, com batata, com cenoura? Foi? Foi com feijão? Pagou com dinheiro. Versículo 15. Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata? Que é isso? Entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron, pesou-lhe a prata, de que lhe falara diante dos filhos de Het, 400 ciclos de prata. Você sabe o que quer dizer isso? 400 ciclos de prata? 400 ciclos de prata hoje, convertido para o real, valeria aí uns 700 reais, por aí. 700 reais. 400 ciclos de prata. Você entendeu? Então, ó. Tendo Abraão ouvido isso, Efron pesou-lhe a prata, de que este lhe falara, diante dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteira em Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Het. Então Abraão desembolsou grana, dinheiro, 400 ciclos de prata, mais de 700 reais naquela época, ou muito mais o valor, não é? Tinha dinheiro. Quer ver uma outra prova bíblica que tinha dinheiro? Ó, você vai abrir em Gênesis, capítulo 37, versículo 28. Lá diz que José, vamos ler? Eu gosto de mostrar, viu, irmã Carla Marcel, tá bom? Eu não estou implicando com quem dá dízimo na igreja, não. O dinheiro de cada um faz o que quer. Mas eu acho que é um desperdício. Você pode investir na sua vida e ajudar tantas ONGs, né? Tantas obras sociais idôneas, de verdade, que estão ajudando as pessoas, ao invés de você sustentar e enricar vagabundo que mente para você. Gênesis 37, capítulo... deixa eu ver. Capítulo 28, que eu fiz umas anotações aqui. Gênesis 37, 28. Olha só. Gênesis 37, 28. Eu não vou atender agora. Tem gente aqui no outro celular que estão me atacando. Tem gente que está me xingando. A palavra de Deus incomoda, né? A verdade incomoda. Ué, mas se eu conheço um pouco mais que você, por que não te ensinar? De graça. Não estou cobrando nada. Nem apostila, nem vídeo. Não estou cobrando seminário. Nada disso. Você tem que aprender de graça. Porque o meu patrão é Deus. E é Deus que rege a minha vida, que abre a porta para eu conseguir um emprego, trabalhar com você. Eu não posso usar o nome dele, nada dele, para cobrar dinheiro seu. Deus não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com amor, com caráter, com bondade e caridade. Gênesis 37, 28. Olha só. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna, tiraram ele do poço que jogaram e o venderam por 20 ciclos de prata. Ué, mas tem alguma coisa errada. Antes de Moisés criar a lei do dízimo, tudo, já tinha dinheiro rolando na terra. Abraão, José, dinheiro, olha aqui. Os irmãos de José venderam ele por 25 ciclos de prata. E aí, o que você me diz? Eu estou mentindo então? Dinheiro sempre teve. Deus nunca pediu dinheiro para Moisés, pediu dinheiro para o povo. Tá uma vergonha na sua cara, mentiroso. Agora vamos ver uma outra coisa aqui interessante. Olha só, Gênesis 41, 56. Ó, pula algumas páginas aqui, ó. Gênesis 41, 56. Eu vou ler os 50, tá? Gênesis 41, 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vamos pular acelerar
para o versículo 56 do capítulo 41 de Gênesis. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra. Agora, capítulo 42, capítulo seguinte, versículo 2. Versículo 1. Sabendo Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Ora, e ajuntou. Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. Ué, comprar com o quê? Com mandioca? Hã? Com envelope? Com água benzida? Com óleo santo? Comprar com o quê? Hã? Com chapéu? Com meia? Comprar com dinheiro, tá bom? Sempre teve dinheiro no mundo, na terra, sempre teve dinheiro. Para essa conversa de que não tinha dinheiro, que dinheiro vem agora, né? Para com essa mentira, sempre teve dinheiro. Estou falando isso porque isso aqui é bem antes da existência de Moisés, bem antes de Vaikra, de Devarim, bem antes de Levítico e de Deuteronômio, bem antes de Deus dar a Torá a Moisés, bem antes de Deus dar os 10 mandamentos no monte para Moisés, bem antes de Moisés levantar por Deus Araão, o levirato, bem antes de Moisés escrever sobre as leis dos dízimos em Levítico e em Deuteronômio. E lá em Levítico e Deuteronômio, mesmo tendo dinheiro na terra, antes do nascimento dessa gente, de Moisés e de Arão, antes de Egito, já havia dinheiro rolando na terra e Deus nunca pediu dinheiro das 12 tribos de Israel. Deus nunca pediu dinheiro das 12 tribos que saíram de Jacó. Deus nunca pediu dinheiro para o templo, para eles, para nada. Quem pede dinheiro para vocês não é Deus, não é o Espírito Santo, nem a obra de Deus. São os demônios verdadeiros disfarçados de homens. Os Elohims. A palavra Elohim significa Deus, e como é Rei em plural, também significa homens, falsos profetas, anciãos, juízes, gente com uma capacidade a mais que a outra, com conhecimento a mais que a outra. Entendeu? Então esses Elohims, deuses com D minúsculo, são diabos, demônios. São aqueles que dentro de si têm o prazer de fazer o mal, enganar você, tomar o teu dinheiro, tomar tua poupança, tua aposentadoria, tomar o que você ganha, sabe? O seu fundo de garantia, o seu 13º, para encher o bolso deles. Agora, por último, vai acabar minha bateria, pessoal. Davi, 2 Crônicas 21, 25. Só para você ter uma ideia que havia dinheiro, viu, irmã Carla Marcial? No tempo. E Deus não pediu dinheiro para ninguém, não. 2 Crônicas, capítulo 21, 25. 2 Crônicas, capítulo 21, 25, meu pai amado. Tem que achar rápido. Deixa eu ver. 21, 25, é isso? Não, não é. Então vai ser o 1 Crônicas. Vamos embora. Aqui, ó. 1 Crônicas, 21. Deixa eu ver se eu acho aqui. 21, 25. 21, 25. Agora sim, depois de Moisés, tal. Davi é depois de Moisés, é ou não é? É depois de Moisés. Já tinha o tabernáculo. Olha só. 1 Crônicas 21, 25. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com o fogo do céu sobre o altar do holocausto. $600 ciclos de ouro. Convertendo hoje, daria um total de R$13.776, mais ou menos isso, se eu não estiver enganado. Tinha dinheiro, não tinha? Mas Deus pediu para Davi dinheiro? Deus pediu para Davi comprar um terreno para ele sacrificar? Deus pediu para Davi dar 600 ciclos de ouro? Deus pediu? Não. Davi quis fazer isso do seu coração. Deus nunca pediu dinheiro para ninguém, porque já havia o tabernáculo, já havia os dízimos, não é? As ofertas, alçadas, etc., que eram animais
hortelã, cominho, que mais? Frutos da terra, como nós vimos lá em Deuteronômio que nós lemos. A minha live vai sair do ar. Então, meus irmãos, ofertas e contribuições, sabe por quê? Porque está na palavra, como disse a Carla Marcial. Está na palavra, tem que dar. Está? Mas não do jeito que passam para vocês. Eles mentem. Então vejamos. Eu já vi, isso aqui eu já falei. Olha eu voltando de novo. Vamos para o 4. Tá bem aqui, eu já falei sobre isso. Aqui está acabando, graças a Deus. Deixem vocês cientes de que dízimo nunca foi dinheiro. Nós lemos lá em Levítico e em Deuteronômio que eram frutos da terra. Por isso que Jesus... Há um detalhe que os sem vergonha usam. Eles vão usar Jesus no debate com os fariseus, dizendo assim, que nem um dia um pastor falou para mim. Eu dei esse ensinamento na igreja, ele ficou muito bravo. Ele falou, mas Jesus disse, dás o dízimo da hortelã, do cominho, etc, etc. Fazer isso sem omitir as outras. Né? A justiça, a misericórdia foi o que Jesus destacou. Mas Jesus estava falando isso para quem? Para o povo? Para os seus seguidores? Para os seus discípulos? Jesus estava falando isso para quem? Para a igreja? Aquela multidão que seguia ele? Ou Jesus estava direcionado, falando para com os fariseus? Os fariseus tinham que cumprir toda a lei. Não é? Hortelã, cominho, tudo. A eles foi dada a ordenança de pagar dízimo em frutos da terra e em animais, e não aos homens. Ok? Quer uma prova disso? Deus nunca quis o seu dízimo nem a sua oferta. Porque primeiro não tem mais templo. O único templo que existiu verdadeiro foi o templo de Jerusalém, que caiu com a invasão de Roma no ano 70 pelo general Tito. Só aquele. Não é igrejinha aqui, igrejinha ali, catedral, diocese, filial, regional, isso é babaquice, isso é conversa de homem, ok? O único templo que existiu que eram levados os dízimos e as ofertas como animais, frutos da terra, temperos e grãos, era lá em Jerusalém, só. Caiu o templo, derrubou o templo, não tem mais. Só tem o lugar sagrado, que é o Muro das Lamentações, onde todos os judeus e povos do mundo vão lá fazer as suas orações. Ok? Mas calma aí, você vai ter uma surpresa agora. Ó, deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos combinar, né? Quando o assunto é gostoso assim. Tinha uma passagem que eu anotei que é tão importante que agora ela me escapou. Deixa eu ver se eu coloquei direitinho aqui. Eu perdi a passagem. Bom, enfim, tem uma passagem no Velho Testamento, onde no livro de Deuteronômios mesmo, que Deus diz a Moisés que esta é uma lei somente para os filhos de Israel. O dízimo era uma lei para os filhos de Israel, não eram para os gentios ou os góis. Hoje em dia são góis para os judeus. Quem não é judeu de sangue ou por conversão é gói, é um pagão, é um gentil. Você está entendendo? Dízimo não é para você que é seguidor de Jesus Cristo. Dízimo não é para você que crê em Jesus, em Yeshua, em Yahushua. Jesus nunca pregou dízimo para os seus seguidores. Você nunca viu Jesus pagando dízimo na Bíblia. Você nunca viu os discípulos pagando dízimo na Bíblia. Nem fazendo campanha, nem pedindo isso, fazendo aquilo. Não. Jesus pagou tudo isso na cruz quando ele disse, tudo está consumado. Morreu e acabou com tudo isso. Por isso que o véu do templo se rasgou. Ele acabou com o monopólio, com a força, o sistema de dinheiro financeiro, sabe? A bolsa de valores religiosa. Mas os seguidores dos fariseus continuaram com isso. Católicos, protestantes, evangélicos, continuaram. Aí não fizeram só a bolsa de valores, não. Fizeram o shopping de Deus, né? O comércio. Eu costumo dizer que a igreja evangélica virou o Lago da Concórdia, 25 de março, né? Tudo quanto é produto para cura, para milagre, para vender, púlpito, altar, Bíblia do papagaio, Bíblia do macaco, Bíblia do gato, Bíblia do bebê, Bíblia do velho, sabe? Tudo tá lá. E você não precisa de nada disso, absolutamente nada disso, ok? Você precisa só
A única coisa que nós temos que pagar para Deus, pessoal, é o seguinte: não adulterar. Eu não vou trair a minha esposa, a minha namorada, não vou trair minha noiva. Não vou trair meu namorado, meu noivo, meu esposo. Não vou usar droga, não vou me viciar, não vou gastar o meu dinheiro com aquilo que não é pão. Vou cuidar da minha família. Não vou ganhar dinheiro fácil, ilícito, não vou roubar, não vou matar, não vou vender droga, não vou puxar o tapete do meu colega. Esse é o maior preço que a humanidade tem que pagar. Se autoconverter, princípios e valores. É isso que Jesus veio ensinar a cada um de nós. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus que me ensinou tudo isso, eu vou amar o meu próximo. E o que eu quero de bem para mim, eu quero para o meu próximo. Então eu não vou cobiçar a mulher do meu colega, do meu vizinho. Eu não vou cobiçar o carro do meu vizinho, o cargo dele, o salário dele, a casa dele. Eu vou lutar para ter aquilo que Deus pode me dar. Você entendeu? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então, gente, nunca mais na sua vida dê um centavo para nenhum pastor, para nenhum padre, para nenhuma denominação religiosa. Olha aí, Médicos Sem Fronteiras, quantas ONGs capengando, precisando, que trabalham, que vão lá e que ajudam as pessoas que precisam. Quantos médicos sofrendo, não é? Quantas pessoas sofrendo para levar a cesta básica nas comunidades, nas favelas. Quanta gente precisa de amor, de ajuda. Jesus se coloca no lugar de cada uma dessas pessoas. Mateus 25, 31 até o 34. Deste-nos de comer, de beber, de vestir, me visitastes. Graça e paz. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Seja bem-vindo.